bactérias e fungos. Será que eles são só causadores de doenças? Eu, professora Antônia Leonildes, da Rede Pública de Ensino da Escola Cônego Calado, da cidade de Igarapiaçu, estou desenvolvendo um projeto sobre a ação dos fungos e bactérias. Os alunos do terceiro ano do ensino médio hoje estão socializando conhecimentos através da exposição, o que eles aprenderam através do livro didático e pesquisas. De acordo com a classificação dos fungos e das bactérias, eles têm importância específica como ecológica, fermentação, medicamentos, doenças e relação mutualística na raiz de vegetais. Mas, além disso, ainda veremos nessa exposição algumas doenças causadas por micro-organismos, além dos fungos e bactérias, como, por exemplo, vírus e protozoários, com sua transmissão e prevenção. As importâncias dos fungos. Fungos patogênicos causam doenças, que são chamadas de micoses, controlando a população. Eu vou falar um pouco sobre a candidíase. Tem a candidíase oral e a candidíase genital. A candidíase oral é o famoso sapinho que normalmente dá nos bebês. Por exemplo, a mãe acaba de amamentar a criança, não higieniza bem a parte do seio e no outro dia ela vai dar o leite para a criança e ele vai ingerir aquele fungo. É o que dá o famoso sapinho. A onicomicose é a famosa micose de unha, que normalmente é caracterizada por aquela parte grossa da unha, amarelada e que fica meio espessa, que normalmente dá no dedo dos pés. A pitiríase versicolor é o famoso pano branco, cujo fungo produz uma substância que impede a pele de produzir melanina quando exposta ao sol. O pé de atleta é a famosa frieira, que dá entre dentro do pé e a sola do mesmo. Ela é muito causada por andar descalço em areia de praia, lamaçal, areia de barquinho. É muito pegada por fezes de gatos e de cachorros. A outra é a impingem, que é muito conhecida por aí. Ela é causada por uma erupção cutânea de formato arredondado e avermelhado nas pontas, com a parte mais clara no interior dela. Fungos decompositores decompõem a matéria orgânica morta, transformando-a em minerais que servem para os vegetais. Quando os fungos e as bactérias eles decompõem o material orgânico, eles vão quebrando em moléculas bem menores que vão se transformar em nutrientes, são os minerais para os seres produtores. Os seres produtores, aqui ó, eles se nutrem dos nutrientes que os fungos decompõem do material orgânico. Por exemplo, o consumidor primário ele se alimenta da planta, assim como o consumidor secundário, ele se alimenta do primário e assim sucessivamente. Se não existissem esses decompositores, os animais não morreriam e não se decomporem, eles não serviriam de nutrientes para as plantas. E como as plantas precisam de nutrientes, elas morreriam. Fungos fermentadores, que são os levedos, degradam o açúcar, liberando gás carbônico e álcool. É utilizado na fabricação de álcool etílico, vinho, cerveja, saquê, pães, pizzas, bolos e biscoitos. Aí estamos aqui com a demonstração. O Gustavo vai falar como é que funciona a fabricação. Nesse experimento a gente utilizou água, açúcar e o fermento biológico, que são os fungos. A gente colocou eles ficam por cima da água. Eles descem para fermentar o açúcar e sobem, liberando gás carbônico e acontece a fermentação. Para a cerveja, mistura com o lúpulo, aí vira cerveja com o álcool. O vinho é a fermentação da uva, que é pisando e ela se fermenta. Além desses fungos que são utilizados na culinária, existem os champignons que são utilizados no estrogonofe, o Penicillium roquefort e o Penicillium camembert, que são utilizados no queijo roquefort e camembert. Quando a gente fala em fungo, a gente pensa só naqueles fungos que faz mal, mas não, aqui a gente está falando sobre os fungos comestíveis e que é importante, que faz crescer a economia também e é importante. Então, vamos falar sobre o fungo que contém no pão. Bom,
No pão é utilizado um fungo chamado leveduras, que vem em forma de fermento biológico. Quando é utilizado no pão, ele vai se alimentar dos açúcares que contém na massa e vai liberar um gás carbônico, que vai fazer com que o pão tufe um pouco mais e vai ter uma estrutura fofa que vai ficar desse modo. Nós temos dois tipos de queijo, o queijo gorgonzola e o queijo camembert. Ambos são produzidos, depois de serem produzidos, é adicionado o fungo nele. O gorgonzola é o fungo Penicillium roquefort e o camembert é o Penicillium camembert. Eles têm um gosto e um cheiro bem característico, bem específico, então não são todas as pessoas que vão gostar. O fungo de champignon, ele é utilizado em comidas, que também vale a sua preferência, que pode colocar em estrogonofe, que é muito diferente dos fungos que é encontrado nas matas, que é o fungo que faz muito mal pra gente. E esse é utilizado em comidas. Na indústria farmacêutica. A gente veio apresentar um trabalho sobre fungos e a gente trouxe alguns medicamentos feitos à base de fungos. E esse aqui é o Penicillium notatum, que é o fungo, que nesse fungo contém a penicilina, que é uma substância antibiótica usada para combater doenças causadas por bactérias. A bezetacil, ela é da família da penicilina. Ela ajuda no tratamento de doenças transmissíveis, no caso a sífilis e também doenças causadas pela bactéria na pele. A importância de cada grupo das bactérias. Bactérias decompositoras. Assim como os fungos decompositores, elas também têm importância ecológica. A função dela é decompor uma matéria orgânica para devolver ao solo em forma de nutrientes. E ela é importante por manter a manutenção da vida na Terra, porque a partir daí do processo que vão ser importante para as árvores elas tem um processo de fotossíntese que elas vão liberar a partir daí o oxigênio que é essencial para manter a vida dos seres vivos na Terra. Bactérias patogênicas são causadoras de doenças, mas têm como importância em fazer o controle da população dos seres vivos. A gente está falando sobre a gonorreia, a hanseníase, o coqueluche e o tétano. A gonorreia é uma doença, é uma DST, doença sexualmente transmissível, que ela é pega através do sexo, né, do ato sexual, sem o uso da camisinha. A gente está falando aqui também da hanseníase, que é uma doença que era chamada antigamente de lepra. É uma doença causadora por uma bactéria, que é uma mancha esbranquiçada que fica na pele no começo do estágio dela, ou um caroço avermelhado que fica no corpo, que perde a sensibilidade do calor e do frio. E ela tem o tratamento dela dependendo muito de cada lesão. A coqueluche é uma doença patogênica e geralmente atinge a garganta. Os sintomas delas são tosse seca, congestão nasal, dor, fadiga. Por isso, é muito importante a mãe levar seu filho para tomar a vacina tríplice DTP. Mas quando a pessoa pega a doença já adulta, é feito tratamento com antibiótico. O tétano é uma doença patogênica que ocorre quando a pessoa entra em contato com objeto ou solo infectado pela bactéria. É importante ressaltar que a pessoa, logo após se ferir, deve ir ao hospital tomar a vacina antitetânica, porque os sintomas costumam aparecer de 1 a 3 semanas depois. Fixadoras de nitrogênio. A importância dela é na agricultura. A bactéria em si, ela pega o nitrogênio da nossa atmosfera e converte em nutrientes para a planta se alimentar. Aqui a gente tem uma associação entre a bactéria e a leguminosa, que é a malhiça ou dormideira, em que aqui tem uma colônia, que é esse nódulo, em que eles estão fazendo o processo de converter o nitrogênio em sais e composto nitrogenado, que daqui a algumas horas esse composto que a planta absorveu vai ser devolvido como matéria orgânica para que a bactéria possa se alimentar e ativar o seu organismo. Fermentadoras. As bactérias fermentadoras, elas ajudam no processo de fermentação,
que produzem também o leite, o queijo, o iogurte, o vinagre e o álcool. Que o vinagre é uma mistura da fermentação alcoólica junto com a fermentação acética, misturado com a bactéria Pseudomonas. E com isso produz o vinagre. Quando a gente fala de bactérias fermentadoras, bactérias em geral, a gente pensa que elas são maléficas, mas não, como vemos aqui, elas podem também ser benéficas e o ser humano pode também consumir. Utilização para medicamentos como antibiótico, hormônio e até mesmo vacina. Essas bactérias, elas podem ser sintéticas ou orgânicas, só que tem que ter um certo cuidado ao ingerir esses antibióticos, porque o consumo exagerado pode causar a criação de uma certa enzima dentro do nosso corpo, que chega a combater o próprio remédio, contribuindo na criação de outros tipos de bactérias e substâncias no nosso organismo. Algumas doenças causadas por fungos, bactérias, protozoários, vírus, como são transmitidas e como preveni-las. Eu vou falar agora 5 formas de pegar a micose. A primeira é tocar na pele afetada de outra pessoa. A segunda é utilizar a toalha de outras pessoas. A terceira é usar roupa íntima de outras pessoas. Quarta é andar descalços em piscinas e balneários públicos. A quinta é compartilhar objetos de higiene e cuidados pessoais. Elas são básicas, são simples. A primeira é secar cuidadosamente as regiões e dobras. Por exemplo, a virilha, no caso dos homens, para as mulheres também. Embaixo dos seios para as mulheres são regiões chaves, né? Por exemplo, o pescoço para quem já é mais gordinho, que é mais interessante ter um certo cuidado. Evitar usar calçados fechados, por exemplo, para quem trabalha com bota, com sapato e passa muito tempo, é sempre bom ter uma pomada, um creme, um gel, alguma coisa assim que previna, né? Evitar compartilhar toalhas, por exemplo. Também isso é questão de higiene básica, né? Evitar estar usando toalha de qualquer uma toalha que você encontra por ali, porque o fungo ele já se propaga por regiões úmidas. Se a toalha ficar muito molhada, já ajuda a propagar mais o fungo, sabe? Aqui acima a gente pode ver umas doenças, né? Que são causadas por alimentos e por água contaminada. Eu posso dar um exemplo de hepatite A, que é uma doença causada por água contaminada. Caso assim a caixa d'água do teu bairro esteja com muito barro, assim, tu pode contrair hepatite A. E a leptospirose também é outra doença causada por água contaminada, só que a gente não ingere a água. No caso, a gente pisa nela. Como em enchentes, é mais fácil pegar a leptospirose em enchente e também pisando em lama, porque ela é causada por uma bactéria chamada leptospira, que é do mijo e também de outros animais. Vou dar alguns exemplos agora sobre algumas ISTs. Vou citar a primeira, a gonorreia, que é transmitida a partir da relação sexual. Os sintomas dela são bem simples, pode causar inchaço, feridas, inflamações, entre outras coisas. E o tratamento pode durar de alguns dias a algumas semanas. Eu vou citar outra herpes aqui, que é o mesmo tipo de contaminação da gonorreia, só que a herpes é uma doença crônica, isso diferencia as duas, porque a herpes genital só pode ser aliviada, tratada e aliviada, e não tem cura. As doenças causadas por água ou por alimentos contaminados, por exemplo, a salmonela é causada por alimentos contaminados que podem ser contaminados por tipo de animais, por exemplo, vaca, galinha, até mesmo por animais domésticos, como gato e cachorro. Aí, essa doença, no caso desse tipo de infecção, ela causa a febre tipóide, que é um tipo de febre muito raro. Mas a partir em que ela infecciona a pessoa, ela pode trazer até mesmo, levar a pessoa a óbito. Eu vou estar explicando sobre a importância da água fervida para ser tomada.
Tem pessoas que esperam a água só começar a borbulhar para poder apagar o fogo e já acha que ela já está uma água saudável. Mas na verdade a água precisa ser fervida por 15 minutos, porque existem micróbios que podem resistir a alta temperatura. E com 15 minutos esses micróbios podem ser mortos pela temperatura da água. E depois que a água estiver fria, pode deixar ela pode perder o vapor e pode perder o sabor da água. E pega uma colher de pau e mexe bem ela e ela vai voltar o oxigênio dela. E pode pôr nas vasilhinhas da geladeira, espera um repouso de 5 minutos e ela vai estar uma água saudável para ser bebida sem os micróbios. Há 3 meios de filtrar a água: hipoclorito, fervura e filtração, que é o nosso. Aqui temos 3 exemplos de filtros. Temos o de barro, o de garrafa PET e o de balde. Qual é o principal objeto do filtro? É a vela. O que é a vela? Do que ela é feita? Bom, essa daqui ela é feita de argila, né? Argila com algodão, se eu não me engano é carvão ativado. Com o tempo você tem que trocar a vela. Por quê? Como ela absorve toda a sujeira da água, como ela vai absorvendo tudo, vamos dizer assim, a contaminação da água e deixando ela potável, e ela não tem, como ela não tem aquela tampa de abre e fecha para tirar o sujo, então com o tempo você tem que trocar ela, tipo em 1 semana ou 2 você tem que trocar ela. No de balde utilizamos 2 velas. Como é muito lento a filtração com a vela, então vai ser mais prático no de balde. O hipoclorito de sódio, ele é utilizado para higienizar as verduras, legumes e frutas, e também serve para ser colocado na água, prevenir doenças como parasitas, por protozoários e bactérias, fungos também. Quando for utilizar ele, em 1 litro de água deve-se usar apenas 2 gotas de hipoclorito, porque se usar exageradamente, ele pode causar intoxicação intestinal e às vezes, em alguns casos, pode levar à morte. E também existe outro tipo de hipoclorito que é só utilizado para fazer a limpeza das cisternas, poços e piscinas. Pela sede de conhecimentos que eles têm, aprenderam através desta exposição várias importâncias desses seres vivos, e o que chamou muita atenção foi a participação deles na economia. Que eles coloquem sempre em prática, não fiquem só com o que eles aprenderam aqui no ensino médio, porque o ensino médio é somente mais um passo de muitos outros que poderão vir.